hoje sou eu que vou falar hoje. Gato banco, dos olhos azul. Olha lá, olha lá, olha lá. Oi gente, meu nome é Tamara e hoje eu vim falar sobre o livro A Profecia, do David Seltzer. A Profecia é um livro escrito em 1976, ele conta a história de um casal importante até na política. O marido, Robert, se eu não me engano, ele é embaixador dos Estados Unidos em Londres, ele chega a se tornar embaixador dos Estados Unidos em Londres, e eles estão tentando há muito tempo ter um filho. A Cat, que é a esposa do Robert, já perdeu o bebê 2 vezes e ela tá desesperada que ela acha que só um filho vai deixar eles mais felizes, vai deixar eles completos, a esperança dela de felicidade é ter um filho. Quando ela engravidou pela 3ª vez, justamente por toda essa obsessão dela de querer ser mãe, o Robert já ficou super preocupado. Ela já tinha tido problemas com depressão por não conseguir engravidar, ficar desesperada por causa disso. Então, essa 3ª gravidez, para ele, era fundamental que desse certo, porque ele tinha medo do que ia acontecer com a esposa caso não desse certo. O Robert estava nos Estados Unidos quando ele foi informado que a esposa entrou em trabalho de parto em Roma, e aí ele pegou um voo e foi para lá o mais rápido possível. Ela teve o bebê num hospital católico e assim que o Robert chegou lá, ele foi atendido por um padre que deu a notícia que ele mais temia: o bebê tinha nascido e morrido. O Robert ficou desesperado, ele amava muito a esposa dele, ele não queria vê-la desesperada porque perdeu mais um filho, entrando em depressão novamente, toda a loucura que eles já tinham passado antes por causa disso. Mas o padre que foi falar com o Robert, ele tinha uma solução. No mesmo hospital, na mesma hora em que o filho dele nasceu, uma outra mulher morreu no parto. Então, eles eram um casal sem um filho, que queriam um filho, e tinha lá uma criança sem uma mãe, sem nenhum tipo de familiar, nada, órfã, completamente sozinha. Aí o padre sugeriu para eles: pega essa criança e cria como se fosse sua. Você não precisa falar para sua esposa que o filho dela morreu, ela não chegou a ver o neném, ela ainda tá desacordada. Então você pode pegar o neném, levar para ela, falar que é de vocês, ela vai ficar bem, ela vai ficar feliz e ninguém nunca precisa saber, o assunto morre aqui. Então, com medo do que aconteceria com a esposa, o Robert acaba aceitando a sugestão do padre e leva o neném para a esposa como se fosse o filho biológico deles, e ele passou a ser filho deles. Essa criança, o Damien, ele é uma criança diferente. Quieto, ele fica observando tudo, prestando atenção em cada detalhe das coisas que acontecem ao redor dele. Ele demorou tanto para aprender a falar, para começar a falar, que a mãe dele chegou a levá-lo num médico para ver se estava tudo bem. Uma outra coisa curiosa com o Damien também é que os pais dele tentam diversas vezes levar esse menino para batizar na igreja e sempre acontece alguma coisa. Chegou a um ponto que, de tantas tentativas, o padre sugeriu que batizasse ele ali na calçada mesmo, na frente da igreja, já que não conseguia colocar o menino dentro da igreja. Só que eles decidiram que não queria fazer dessa forma, queria fazer tudo direitinho. E no final das contas acabou que o menino acabou não sendo batizado porque nunca dava certo. Conforme o Damien vai crescendo, algumas coisas estranhas vão acontecendo ao redor dele. Em um momento do livro, no começo do livro, não vou falar muita coisa para não dar spoiler, mas uma determinada pessoa, ela se suicida falando que isso é pelo Damien, é pra ele. Em um outro momento também, a Cat resolve levar o Damien pro zoológico para eles passarem mais tempo junto. O Damien ficou super animado com a ideia, chegou até a falar algumas palavras, coisa que ele raramente fazia, mas chegando lá, mais coisa estranha acontece. Enquanto os animais ignoravam a presença das outras crianças, eles reconheciam que o Damien estava ali e cada tipo de animal reagiu de uma forma diferente. É uma cena muito legal. Horrível, mas legal. E a partir desse e outros acontecimentos, os pais dele começam a achar que tem alguma coisa estranha com essa criança, que ele não é um menino normal. E a partir daí a gente tem todo o desenrolar dessa história de descoberta de quem ou do que esse menino é, do que ele é capaz, o que ele fez, do que ele é capaz de fazer. No pós-fácil dessa edição, o autor ele fala que um produtor de Hollywood chegou para ele e pediu para que ele escrevesse um livro que pudesse virar filme sobre demônio, porque foi um pouco depois da época do sucesso do Exorcista, então eles queriam se aproveitar um pouco desse sucesso e por isso eles pediram para que o autor criasse um livro do gênero, e foi aí que ele criou a Profecia. E pode-se dizer que deu muito certo. Até hoje, quando se falam de livros de terror, a Profecia sempre está entre os melhores. Esse livro, na verdade, ficou praticamente impossível de ser encontrado por um bom tempo. Ele não tinha nenhuma edição fácil à venda. Se você encontrasse, eram em alguns sebos por aí. Até que esse ano, a editora Pipoca Nanquim lançou essa edição, muito bonita, inclusive, de capa dura. Essa editora é mais conhecida por lançar HQs, mas eles fizeram um trabalho muito bonito nessa edição. Sobre o que eu achei desse livro, talvez esse seja o melhor livro que eu li esse ano.
Ele te dá assim um pouco de medo, te dá agonia, te dá desespero. A forma que o autor escreve é muito boa. Tem um momento em que o Robert acha que a Cat está em risco e ele acha que o Damien tem alguma coisa a ver com isso. Então ele tá dirigindo rápido para poder chegar em casa mais rápido. E tem o que a mulher dele tá fazendo e tem o que o Damien tá fazendo. E é tudo no mesmo parágrafo, só separado por pontos finais mesmo, só separado por frases assim. E isso te dá uma sensação de urgência. Você fica agoniado em saber o que vai acontecer, acompanhando cada coisinha. É muito legal. Você fica pensando, o menino vai fazer alguma coisa, o que vai acontecer com ela? Ele vai chegar a tempo? Aí o menino de novo, aí ela, aí agora? É muito angustiante, mas é muito legal. Apesar da gente saber que o Damien é do mal, parecem que as coisas que acontecem, as coisas ruins que acontecem ao redor dele não são feitas por ele. É como se fossem feitas por alguém ou alguma coisa para proteger o Damien. Talvez pelo pai dele, que seja o capeta, talvez. E essas coisas que acontecem para proteger o Damien, elas acontecem tanto bem perto dele como extremamente longe também. O que reforça que talvez seja uma proteção dele e não exatamente ele fazendo as coisas ruins. E também muito do que ele faz parece que é instintivo. Por exemplo, os pais dele nunca terem conseguido batizar o menino porque ele não conseguia entrar com o menino na igreja. Era instintivo, ele era um bebê na época, ele chorava, se desesperava, alguma coisa acontecia, simplesmente porque ele não queria entrar na igreja. Então um pouco dessas coisas ruins que acontecem parecem também instinto e não especificamente intuito de fazer alguma coisa ruim. E o livro ele não procura aliviar a cena nenhuma não. Quando fala, por exemplo, da morte do filho biológico da Cat e do Robert, é contado friamente. Quando essa cena é revisitada depois, detalhes mais horríveis ainda são acrescentados a ela. Ainda no meio da história toda, a gente tem um fotógrafo que ele segue o Robert praticamente o tempo todo, porque ele quer uma foto exclusiva, alguma coisa que ele consiga pegar numa fotografia, um segredo deles ou alguma coisa do gênero. E nessas fotos dele, ele acaba percebendo algumas coisas nas fotos, algumas manchas nas fotos, algo como premonições nas fotografias dele também, bem interessante. Quando o Robert e a Cat eles estão suspeitando do menino, o Robert começa a procurar informações de quem ele é, o que ele é, quem é a mãe dele, e mais coisas horríveis acontecem para tentar impedir dele encontrar respostas. Tem coisa horrível acontecendo para todo lado, com todo mundo que ficar no caminho dessa criança, alguma coisa horrível vai acontecer. Eu adorei esse livro, o autor consegue te fazer sentir o que ele quer, seja angústia, seja desespero, seja até um pouco de medo. Ele consegue transmitir isso tudo escrevendo, o que é muito difícil de se fazer. É um livro muito bom mesmo. Eu já tinha escutado falar muito bem dele, mas eu não imaginei que fosse ser desse tanto. Eu adorei muito o livro. Saindo do livro, eu fui assistir as adaptações. Foram feitas duas, uma em 1976 e uma em 2006. A de 1976, ela começa, eu achei muito engraçada. Ela tem os momentos do casal e mostrando que eles eram uma família feliz e bonita. Aí tem aquelas músicas românticas que aparecem naqueles filmes antigos, bem característica. E você fica, ai, que família fofinha, nem parece que o inferno vai cair em cima dela. Esse filme, até que ele é bem fiel ao livro, mas ele é bem chato. Ele é muito lento. É engraçado porque geralmente a gente fala que o livro acaba sendo mais lento do que o filme, mas não. O filme consegue ser mais lento que o livro é maravilhoso e o filme te dá até um pouco de sono. Não é que o filme seja ruim, ou talvez ele até seja. Foi um filme muito lento, acabou sendo muito decepcionante. Partindo desse, eu assisti o de 2006. Claro que ele é melhor algumas coisas, a tecnologia é melhor, os efeitos são melhores, então ele é superior ao de 1976. Inclusive, eu gostei mais dele do que o de 76. Esse ainda é lento, mas não tão lento quanto o anterior. Uma coisa que eu não gostei no filme de 2006 é que ele faz uso daqueles jump scares. Aquela coisa de você olha, não tem nada ali, você olha de novo, tem alguma coisa ali. Aquela coisa que filmes de terror não muito bons usam, então, a gente vê nesse filme também. Não gostei muito disso no filme, mas pelo menos não é morto que nem o outro. Mas, verdade seja dita, nenhum dos dois faz jus ao livro. Enquanto o livro te prende, te faz não querer largar enquanto você termina, o filme você olha e fica, isso não vai acabar nunca? Acho que eu vou seguir fingindo que os filmes nunca existiram. Quem sabe um dia alguém faça uma adaptação realmente boa desse livro, porque o livro é maravilhoso. Então por hoje é só, fica essa indicação, é um ótimo livro para essa época do Halloween, talvez seja o meu livro favorito do ano, vamos ver o que vem por aí. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu curtir, de comentar, de se inscrever no canal e de compartilhar com outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo para ajudar o canal a ir crescendo. A gente se vê em breve e até mais!